falar sobre política. O assunto é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que veta alianças do PL com o PSD nas eleições municipais. Em um áudio, o ex-presidente disse que não apoiará ninguém do partido de Gilberto Kassab, a quem culpa pelos votos favoráveis de todos os parlamentares da sigla ao indiciamento dele na CPMI do 8 de janeiro. Quero começar com você, Paulo. Vazou um áudio do presidente, ele falando que não tem jeito, não vai apoiar ninguém que é do PSD do Kassab, justamente porque o partido votou contrário aos seus interesses na CPMI. Esse áudio se referia à candidatura ou pré-candidatura do Tupã, que é pré-candidato a prefeito lá em Presidente Prudente. Ele já foi prefeito, será candidato novamente, provavelmente, e filiado ao PSD, agora sem esse apoio bolsonarista que ele pretendia. É justo. O apoio é uma via de mão dupla. Ela vai e vota. Quando você tem uma pessoa que coloca uma bancada para votar contra os seus interesses, é natural que depois você também não vai retribuir este apoio. Então eu vejo isso com muita naturalidade, com muita... É normal. É normal, eu faria a mesma coisa. Espera um pouquinho, você foi contra os nossos interesses e agora você quer o meu apoio? Não dá, né? Não dá, né? É uma via de mão dupla, ela vai e ela volta. Ô, Acácio, o PSD cresceu muito no estado de São Paulo depois de uma derrocada do PSDB, né? O partido que mais ganhou aí prefeitos, vereadores que saíram no PSDB foi o PSD e o PL também aqui no estado de São Paulo. E se o Kassab também fala isso? Fala, onde tiver um candidato do PL, o PSD não vai apoiar. Não fica ruim também para o PL? Eu acho pouco provável que o Kassab o faça, porque o Kassab é um animal político e ele é muito pragmático nas suas decisões. Então ele obviamente não tomaria uma decisão radical nesse sentido. E outra, eu acho que o próprio PL, nós já discutimos inúmeras outras vezes, existem dois PLs hoje. Um PL vinculado ao Bolsonaro e um PL raiz, que é aquele PL centrão que é louco para entrar no governo Lula e é louco para fazer todas as alianças possíveis também de forma pragmática. Então eu acho que essa decisão do Bolsonaro não terá tanta efetividade em termos práticos e principalmente os prefeitos do PL no estado de São Paulo. O homem forte do governo no estado de São Paulo, do governo Tarcísio, é o Kassab. Ele cuida da Secretaria de Governo, que distribui recursos aos prefeitos, professor, especialmente das pequenas prefeituras, que são muito dependentes do governo do estado. Então eu acho que essas circunstâncias não acontecerão. A gente não pode menosprezar o apoio do Bolsonaro, principalmente no interior. Ele é uma liderança fortíssima. Fortíssima. E se ele fala que ele não vai apoiar, ele já sinaliza para os seus eleitores, que no interior é gigantesca a aprovação do Bolsonaro, de que ali já não se deve votar. Imprudente mesmo, ele teve uma maioria ampla. Eu acho que o Palumbo tem razão. Exatamente. Nesse ponto ele tem razão, separando o eleitoral do partidário. A minha ponderação em termos partidários, acho pouco provável que essa separação aconteça, mas eleitoralmente, de fato... Agora, Ju, ano passado, final do ano, a gente já viu uma polêmica entre as possíveis alianças do PL com o PT, né? Porque o PT, no Diretório Nacional, aprovou essa possibilidade. Ou seja, pelo PT tem jogo. O casamento PL-PT nas alianças municipais. Na sequência, no fim do ano passado ainda, o Valdemar da Costa Neto falou que isso não tem possibilidade, não é cogitável uma aliança do PT com o PL nos municípios. Claro que ele falou isso depois de uma pressão de muitos bolsonaristas também. Agora eu quero te perguntar, se o PL não junta com a esquerda, se também não junta com o centro, vai ser sempre chapa pura? Tem força para isso? Não, a gente vê o PL fazendo diversas alianças. A gente só precisa entender que o PL está muito abaixo de Bolsonaro. Diferente do PT. O PT, ele é um partido que completou agora 44 anos, né? Durante o carnaval teve vários videozinhos aí do aniversário do PT. Ele tem uma militância própria, né? Tem uma base ideológica muito bem estabelecida, uma lógica socialista, marxista. O presidente da República se diz comunista, né? Então ele tem uma linha de pensamento muito clara, né? O PL não. Embora ele tenha no nome Partido Liberal, a verdade é que não existem centros de formação liberal, não existem grupos. Então hoje existe uma dependência absoluta do PL em relação ao ex-presidente Bolsonaro. E aí... eu entendo a opinião do delegado Palumbo, eu só acho que
nesse golpe contrário, né, assim, que o Bolsonaro pretende colocar, não vou nem usar a palavra golpe, ai meu Deus do céu, esquece, não falei golpe, nesse movimento contrário aí de não apoiar o pessoal dos candidatos do PSD, ele acaba, né, perdendo a possibilidade de ter mais prefeitos vinculados a ele, e prefeito significa também vereador, e vereador e prefeito significa base eleitoral para a campanha de 26. Então, eu acho que abrir mão do exercício do capital político que ele tem, indiscutível, sobretudo no interior de São Paulo, neste momento, não colocar esse capital político para formar lideranças, para estarem ao lado dele, eu não sei se é a jogada mais inteligente, por mais que ele esteja se sentindo traído. Inclusive, ele postou uma foto, né? Ele e o pai dele, uma memória de infância, ele está do lado de uma traíra, um peixe enorme, e ele coloca essa memória e com certeza tem esse significado, né? Das traições que ele está vivendo. E que estão fazendo com que ele se sinta chateado. Mas eu não sei se agir com o fígado nesse momento é o mais inteligente, talvez ser mais estratégico, ajudar novas pessoas a serem eleitas, como ele fez em 26, para que essas pessoas estejam ali falando pela direita, sejam mais inteligentes. Mano, eu quero te ouvir sobre o que a gente estava falando aí, essa questão envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, não vai apoiar ninguém do PSD, do Kassab, nas palavras dele. Então, vamos lá. Primeira coisa é reforçar a diferença entre Bolsonaro e PL. Porque o que Bolsonaro diz significa que ele, pessoa física, não vai apoiar. Não necessariamente significa que o PL não faça aliança com o PSD. Porque quem manda no PL é o Valdemar Costa Neto, que é dono do partido. Bolsonaro, nesse sentido, é um funcionário de luxo do Valdemar, que tem o seu poder de veto para algumas missões, mas não deixa de ser um funcionário que recebe, inclusive, todo mês para desempenhar a sua função de cabo eleitoral. Um outro aspecto é que eleição, especialmente majoritária, é cardápio. Ou seja, o fato do Bolsonaro não apoiar um candidato não necessariamente significa que os outros candidatos disponíveis serão mais atraentes para o eleitor bolsonarista do que aquele do PSD. Porque pode ser que seja o PSD contra candidatos de esquerda. O que fará o eleitor bolsonarista? Apesar da falta de recomendação de Bolsonaro, vai acabar votando naquele candidato que não é de esquerda, muito provavelmente. Então, isso, no fim das contas, pode acabar significando muito mais um enfraquecimento do próprio capital político de Bolsonaro, porque o seu eleitor pode acabar votando contra a recomendação dele por simples falta de opção, porque ele não está apresentando alternativas para o seu eleitor, inclusive porque não tem o controle do partido. E isso, no fim das contas, significa um enfraquecimento da figura dele como líder. Paulo me fez uma pergunta interessante aqui. Como fica São Paulo e a capital? Porque daí, no palanque do Ricardo Nunes, vão se encontrar o Bolsonaro com o Kassab? Pois é, eu acho que o Ricardo Nunes está com um problema, né? Primeiro com a incomunicabilidade do Bolsonaro com o presidente do PL, porque os dois iam decidir, pelo que eu sei, quem ia ser o vice do Ricardo Nunes. Agora tem mais essa questão do Kassab com o Bolsonaro. Então, o jogo embolou tudo aí, né? Acácio, eu quero te ouvir. Será que o Gilberto Kassab é secretário de governo, um dos principais, a contragosto do Bolsonaro? Eu acho que num primeiro momento o Kassab foi o grande entusiasta da campanha do Tarcísio e foi o grande braço político da campanha do Tarcísio. Segundo turno, né? No primeiro turno, inclusive, se você lembrar, o vice do Tarcísio é do PSD, ex-prefeito de São José dos Campos. Felício Ramute. Exato. Então, a primeira composição da ala bolsonarista em São Paulo para que eles viabilizassem um candidato ao governo foi com o Kassab. Mas é importante a gente lembrar, o Palumbo disse, o Mano disse, vale a gente reiterar que o PSD é centrão. É um partido do centrão. Então, essas escolhas são pragmáticas. E esse pragmatismo fez com que o PSD estivesse no governo do Tarcísio e estivesse no governo do presidente Lula. Então, obviamente,
olhando para a situação de São Paulo, da cidade de São Paulo em específico, eu acho que da parte do Kassab não há problema algum. Inclusive o Kassab já externou há alguns meses atrás que apoiará Ricardo Nunes. Fica a ser resolvida a questão com o Bolsonaro. Mas eu acho que o PL da cidade de São Paulo tem assento, tem secretarias e subprefeituras no governo do Ricardo. Então, o PL da cidade de São Paulo, que não é capitaneado pela ala bolsonarista, quer apoiar e apoiará Ricardo Nunes. Então, eu acho que no final das contas, o Bolsonaro estará no palanque do Ricardo. Agora, gente, a gente vai fazer um jogo rápido aqui, mas tem que ser tiro curto, hein? Eu quero saber, depois dessa crise envolvendo o PL, Valdemar não pode falar com o Bolsonaro, operação da polícia em São Paulo, você acha que o vice já não é mais do PL, Palumbo? Eu acho que eles vão fazer uma pesquisa para trazer o que traz de ganho a figura do Bolsonaro e o que traz de perda. Eles não vão fazer de qualquer jeito, né? Agora complicou bastante, né, esse fato de os dois não poderem se comunicarem. Fica muito complicado. Acácio Miranda. Eu acho que o Tarcísio é o exemplo disso. Pode ser um bolsonarista mais envernizado, menos raiz. É possível encontrar esse meio termo. Mano Ferreira. Eu aposto em alguém mais ligado ao Tarcísio do que ao Bolsonaro. E aí, Júlia, Luci? Gente, o PL depende do Bolsonaro. Exato. Vamos entender o seguinte, se o PL é o que é PL, se ele tem o acesso ao fundo que ele tem, é por causa dos deputados federais que ele elegeu em 22 e foram eleitos na onda do Bolsonaro, o Valdemar sabe disso. É totalmente diferente a relação de forças. Não é o PL que fez o Bolsonaro, é o Bolsonaro que fez o que ele é. Então, portanto, a indicação é dele. Simples. No PSL também era assim e a gente viu o que aconteceu depois.